você sabia que antigamente os desfiles, festas de carnaval eram para lá de animados, regados a marchinhas, muita serpentina? Aqui em Blumenau, estou falando, é isso mesmo. Prova disso está no acervo histórico da Fundação Cultural da cidade. A gente vai relembrar essa festa celebrada em clubes, blocos animados, junto com a historiadora, diretora também do Patrimônio Histórico Museológico da cidade, Sueli Petri. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer muito grande. Sueli, falar desse momento que muita gente até esquece, que tinham os carnavais de Blumenau, né? E começou quando essa folia toda por aqui? Hoje nós dizemos que Blumenau não tem carnaval. O se tem, ele é muito fraco. Mas, na realidade, esse chavão lá no passado era bastante alegre, movimentado. E na documentação nós vamos encontrar, já em 1885, um chamamento para os associados e também ao público em geral para participar inicialmente do Carnaval das Crianças e à noite no Schützengesellschaft, que hoje nós conhecemos como Tabajara Tênis Clube, que era a Sociedade de Atiradores Blumenau. E na época, o que se fazia? Existiam regras para participar do Carnaval. E essas regras diziam-se o seguinte: não poderia dançar separado, não pular, e se a pessoa fosse casada ou comprometida, ela deveria vir acompanhada de um parente, de uma filha ou um filho. E assim essas normas eram rigorosamente, deveriam estar sendo obedecidas. Então não podia dançar separado. Se fosse casado, nem pensar. Nem só pensar. Junto com o seu par. Isso. Pular também não podia. Também não podia. Então era um carnaval comportado. E assim o carnaval foi acontecendo, os bailes, à medida que a colônia ia se evoluindo, nos salões mais distanciados, eles também vinham acontecendo, mas dentro desses padrões. Agora tem uma coisa interessante. Em 1897, um grupo de jovens de Blumenau se reuniram para fazer uma escola carnavalesca, que seria hoje uma escola de samba, na época era escola carnavalesca, Filhos do Inferno. E eles organizaram um desfile. E esse desfile era muito interessante porque eles se aproveitavam do que estava acontecendo na cidade para fazer críticas de uma forma jocosa. Tinha um tom político também. Um tom político, um tom criativo. E iniciava com índios vestidos a caráter, né? E também carros alegóricos. Tinha um médico que vivia muito etílico, então eles fizeram um carro onde tinha uma grande injeção, né? Então naquele tempo já tinha a irreverência que a gente acompanha hoje nos carnavais mesmo, né? Sim. Que é essa mistura do que é destaque, do que também vira bafafá no país, Exato. né? Dos escândalos. Tinha também já nessa época em Blumenau. Tinha isto e depois a comunidade participava e surge agora o corso. O que era o corso? Era um desfile mais organizado, com carroças, cavalos, com damas vestidas de época, fantasiadas, mas não é a fantasia que nós temos hoje, algo bem discreto. E desfilava-se na cidade, na rua 15 de novembro, onde as pessoas então participavam assistindo esse desfile, que também era bastante hilário. Em 1901, nós vamos ter o primeiro jornal carnavalesco. E esse jornal carnavalesco, ele tinha uma característica também de crítica, mas tudo levando para o lado satírico. E foram vários os jornais que nós tivemos ao longo desse período. Esse material hoje está todo no nosso todo acervo esse material, eu histórico, inclusive né, trouxe 2 Vamos mostrar exemplares. aqui no detalhe, para o pessoal que está em casa, que isso é muito curioso, isso daqui é a nossa história que está guardada no acervo histórico e que precisa ser relembrada, né, Sueli? O tema, o título dele é As Tagarelas. As Tagarelas, está escrito em alemão. E ele, então, retrata, no caso, aí a primeira informação seria uma análise de 1933, jocosamente falando sobre a década de 30. Depois, embaixo, nós temos uma entrevista com 2 personagens, mas é muito
humorística, e assim vai fazendo os comentários. Outro jornal que eu trouxe também, que este aqui teve uma periodicidade... Ah, tem outro, olha. Foram mais de 20 jornais carnavalescos. Vamos Aí mostrar tinha esse de aqui. Timbó, de Pomerode, de Não Rio só do Blumenau, Sul. Porque outras isso regiões. era Blumenau ainda. Ah, verdade, ainda não tinham É. separado as cidades, né? Isso, esse é o Boca Grande, o Bocarro, o de Schnauzen, né? O Narigudo, também bastante crítico. E a inspiração do figurino, Sueli, vinha de fora, da Alemanha e Sim. outros países? Existia jornais de carnaval e revistas de fazer trajes de carnaval, que também temos no acervo. Daria para ficar falando, acho que um bom tempo sobre o carnaval. E aí os trajes, como você dizia, mais discretos e tudo mais, né? Sim. Muito diferentes dos que a gente acompanha hoje do Exato. carnaval no Brasil. E indo mais além, eu trouxe também um convite de carnaval que era da Sociedade de Atiradores Blumenau de 1926. 1926. Ele está escrito gente, no verso. Tem muito tempo, então. Em alemão, e dizia o seguinte: convite para a nossa diversão carnavalesca, que acontecerá dia 15 de fevereiro de 1926, no dia 15 de fevereiro, né, nos salões dessa sociedade. Só serão bem-vindas pessoas que trouxerem alegria, disposição e muito dinheiro, e para esta honra estarão dispostos a pagar 3.000 contos de réis, né, que era o valor da entrada. Quer dizer, não podia entrar sem pagar. Sem pagar, então tinha um custo elevado naquela época para Exato. participar do carnaval. Então, os desfiles aconteciam assim, até a década de 30, nós tivemos assim uma efervescência muito grande de eventos carnavalescos na cidade com desfiles. Então, como se percebe, era bastante intenso. Porém, o que aconteceu? Com a nacionalização, por exemplo, esse jornal ele vai até 1936. Em 37 já começam as ideias nacionalizadoras, em 38 vem a lei que proíbe tudo que fosse redigido em alemão, deveria ser tudo em português, e consequentemente vem a guerra, a Segunda Guerra Mundial, então cala-se, não se festeja. E somente no finalzinho da década dos anos 40 que começa a vir os novos carnavais, mas diferente. Não é mais desfile, não existe mais jornal, e também, quem é que está desfilando? Nada acontece. Nos salões, onde? No América, no Guarani, no Teatro Carlos Gomes, depois dos anos 50, 60, 70, já em outros espaços com formato diferente. Foi mudando o formato, os lugares. Exato. A gente está até acompanhando, Sueli, algumas imagens de Essas pessoas aí, né, da todas época. da década de 20, 30 e 40. Essa foto, nós temos esse traje no Museu de Hábitos e Costumes. Olha, isso é muito bacana o pessoal saber, Esse é um porque o corso. museu pode ser visitado e tá lá também mais esse pedaço da história. Eu vi imagens ali de gente de Pierrot, né? Os famosos Exato. Pierrots dos antigos carnavais. O pessoal então saía nesses carros, era como se fosse um começo de um desfile de Oktoberfest, Exato. mas em clima de carnaval. Em clima de carnaval. E aí vem a pergunta, se não tinha rádio, não tinha televisão até a década dos anos 20, né, que o rádio conosco é em 35, o que acontecia? Nós hoje fazemos o oposto, nós no carnaval subimos para o litoral, aliás, descemos ao litoral. E eles então subiam para Blumenau, os jovens, reuniam-se para pensar a sua fantasia, faziam em blocos, que música vamos cantar, vamos ensaiar, isso no mês de janeiro, e onde vamos nos apresentar, que normalmente era no Clube Náutico América. Lá esperava-se a entrada, fazia-se a apresentação, cantava-se aquilo que eles haviam programado e se tornava depois um grande clima carnavalesco. E tudo isso foi mostrado nessas fotografias daquele grupo de senhoras, de mocinhas, como um grupo de meninas
Entre elas, nós temos a dona Anegrete Baumgarten Medeiros, que era uma foliona de primeira, e as moças da sociedade da época. Sueli, eu ficaria horas conversando contigo, vendo essas fotos que são sensacionais das pessoas curtindo o carnaval. Ali, né, você disse, a partir de 1890 já tinha, né, já tinha essa folia, 1920, 1930, tinha esses desfiles aí que a gente está acompanhando. Muito obrigada por trazer essas curiosidades, esses fatos históricos para a gente. Faltou os anos 80, 90 e até chegarmos os dias de hoje, que a gente falaria numa outra oportunidade. Nossa, muita coisa mesmo. Sueli, adorei o nosso papo. Obrigada mais uma vez.